Olha, gente, agora nós vamos fazer aqui a videoaula 2, o vídeo 2. Olha, gente, a nossa primeira ferramenta aqui vai ser a ferramenta box, que a gente vai ver hoje, e como a gente vai manipular essa box, essa caixa, né? Que pode ser cubo ou volume prismático. Então, aciono aqui, tá? Simplesmente digito box, depois enter. Aí vou seguir aqui o que está dizendo na caixa de diálogo do Rhinoceros. Então, vou dar um primeiro clique no primeiro corner aqui, ó. Depois, para clicar no segundo, eu vou fazer como eu faço aqui no retângulo no AutoCAD. Eu vou digitar arroba. Digitar aqui, por exemplo, nesse volume 6 de x, vírgula, vou colocar aqui, sei lá, 15 de y, tá? Enter. Quando eu faço isso, ele já estabelece lá a minha base, ó, e eu vou subir aqui, ó, 6 por 15, eu vou subir, vou colocar aqui, por exemplo, uma altura de 20. Enter. Tá? Então, eu tenho aqui uma primeira caixa já feita. A partir dessa preparação dessa caixa, é importante dizer que a gente pode manipulá-la, certo? Essas manipulações, normalmente, elas acontecem por essa caixinha aqui chamada Gumball. Como é que ela funciona? Primeiro, aproveito para apresentar para vocês, quando a gente está fazendo o procedimento de manipulação de Gumball, a gente não precisa necessariamente usar o comando copy ou comando move. A gente pode simplesmente selecionar o objeto, vai aparecer esses três eixos aqui de controle, a gente pode copiar ou mover o elemento. Então, como é que, por exemplo, eu primeiro movo um elemento? Eu clico no eixo que eu quero aqui em direção a esse eixo vermelho, clico nele, digito aqui 2 e aperto Enter. Então, ele move 2 lá para a direita. Se quisesse fazer aqui para trás ou para cima, seria a mesma coisa. Digita, ou clica, melhor dizendo, clica no eixo, depois digita o valor. Tá? Como é que eu copio o elemento? Então, se eu clicar num elemento e antes de clicar no eixo verde, vermelho ou azul, eu simplesmente pressionar o Alt, tecla Alt, e clicar na seta, ele vai aparecer isso aqui, ó, o número novamente, só que eu vou colocar aqui, por exemplo, o número 8 e aperto Enter. Como eu apertei o 8, gente, aí ele vai copiar ao invés de só mover, certo? Então eu tenho aqui um objeto original e um objeto copiado, seguindo essa regra. Então poderia ser copiando para cima, para trás ou para o lado. Então, mover ou copiar eu posso fazer de maneira simples com esse recurso. Agora, em se tratando de manipulação de geometria pronta, então eu tenho essa box aqui e eu quero, por exemplo, que essa altura dela baixe, né? Então, se eu quiser baixar 5 metros aqui nesse topo, aí a manipulação do Gumball é de uma maneira mais que interativa com o teclado. Então, eu vou pressionar o Ctrl e o Shift e clicar nessa face, por exemplo. Quando eu faço isso, eu controlo só essa face. Então, eu posso aqui simplesmente clicar no eixo azul e digitar, por exemplo, menos 5, Enter, e ele vai baixar essa altura. Então, clico fora, ele já altera a seleção e já não tem mais nada selecionado. A partir disso aqui, gente, eu posso também criar outro tipo de manipulação, que é a manipulação de vértice, tá? Ou de aresta. Então, começando de aresta, que é o que chama aqui no inglês edge, né? Que é a aresta, EDGE. Então, se eu simplesmente, com o mesmo Ctrl e Shift pressionados, clicar nessa aresta aqui, ó, eu posso rampar essa superfície, colocando aqui, por exemplo, 5 metros para lá. Então, eu consigo fazer essa operação. Da mesma maneira, eu consigo fazer isso apenas com o vértice, né? Se eu quiser, por exemplo, que esse pequeno vértice aqui, ele vá para cá, isso aqui fique aqui como um trapézio aqui na base superior, e isso aqui fique com a superfície irregular. Então, gente, se eu quiser agora fazer para o vértice, eu tenho que fazer um modo de seleção especial. Então, aperto o mesmo Ctrl e Shift, e aí eu clico com o botão esquerdo fora da peça e arrasto até lá ao lado direito, até alcançar esse vértice. Então, consigo alcançar o vértice, por exemplo, eu posso clicar nesse eixo verde, digitar 3 e apertar Enter, e aí ele dá esse tipo de solução aqui, certo? Então, tudo isso aqui baseado nesse movimento de a gente movimentar exatamente as arestas, os vértices e as faces, tá? Agora, se eu quiser, por outro lado, fazer aqui um procedimento de extrusão com essa face aqui, ó, eu vou pressionar Ctrl Shift, clicar nessa face, vou clicar nesse eixo vermelho aqui, vou digitar aqui -2, Enter.
ele vai se movimentar, ele vai mover para cá, certo? Então pronto, quando a gente está trabalhando com box, essas são as opções básicas que a gente consegue manipular e alterar e transformar o objeto original, né? A partir disso, se eu quiser, por exemplo, fazer uma abertura nessa caixa, ou mesmo sacar uma parte dela, aí eu tenho que trazer aqui dois novos comandos, tá? O primeiro deles é o SF, que é o Split Surface, que é dividir superfície. Então, se eu apertar aqui, ó, SF, Enter, aí seleciono essa face, confirmo no Enter, e aí eu crio, por exemplo, uma linha, sei lá, do meio desse lado para o meio desse outro, e aperto Enter. Então, eu dividi essas duas faces, certo? Então, quando eu apertar o Ctrl Shift aqui nesse pedacinho, aí tem dois tipos de comportamento que vai acontecer. Percebam que agora apareceu uma bolinha no Gumball, antes não tinha. Se eu simplesmente clicar fora da bolinha, só no eixo, aqui nesse ponto aqui, ó, e apertar -2, Enter, aí ele vai trazer o objeto dessa maneira, ele vai trazê-lo tudo assim. E o resto da face vai acompanhar. Ou, se eu simplesmente fizer isso, apertando nessa bolinha aqui, digitar -2, Enter, aí ele vai ganhar um volume adicional. Tá? Então essa é a ferramenta Split Surface, que eu divido, né, a face, e aí com a divisão de faces eu consigo ou trazer tudo junto ou escalonado dessa maneira. Aí eu tenho que selecionar para trazer escalonado, apertar na bolinha do eixo, e para trazer completo junto com a face, outra face caminhando junto com essa nova face aqui, teria que apertar somente na seta. E aí, por fim, agora, gente, nessa videoaula, só mostrar aqui como funciona o comando wirecut, certo? O que é o wirecut? Eu vou fazer um corte em uma determinada face para poder fazer um aprofundamento, ou seja, é como se eu estivesse fazendo push-pull do SketchUp, só que para dentro do objeto, ao invés de para fora. Tá? Então, para fora é de uma maneira diferente que a gente faz. Bom, gente, então se eu quiser, por exemplo, criar uma perfuração nessa face aqui, ó, com esse comando wirecut, nesse novo volume, nesse volume de trás aqui, nesse original. Então eu posso fazer o seguinte, eu vou acionar a ferramenta CP de plano de trabalho, certo? Enter, depois O de objeto, Enter. Quando eu clicar nessa face, ela vai assumir a área de trabalho aqui. Eu posso apertar com o botão scroll do mouse aqui, ó, e clicar nesse botãozinho aqui, ó, que é o modo sombreado. Vai aparecer aqui o plano de trabalho, certo? Que está agora nesse novo plano. Então eu posso criar, por exemplo, aqui um retângulo. Poderia usar medidas, tá? Mas eu vou só clicar aqui só para acelerar um pouco para a gente. No segundo plano a gente poderia usar, por exemplo, comprar uma medida conhecida, pegar aqui o arroba, né, e digitar a quantidade de x e de y depois. Mas aqui eu tenho simplesmente uma poligonal, um retângulo, né, em forma de poligonal. Ó, gente, aí eu posso fazer o seguinte, nesse comando wirecut, digito WC Enter, aí ele vai pedir aqui, ó, seleciona a curva de corte, selecionei. E agora seleciona os objetos, a gente vai e seleciona também, tá? Aperta Enter para confirmar, aí vai aqui, ó, levar o objeto para dentro, né? Vou colocar aqui 1 metro, Enter, e dou um clique, e depois aperto Enter. Então ele subtrai esse sólido aqui. Então dessa maneira a gente conseguiu varrer aí todos esses comandos básicos, né, do Rhinoceros para essa etapa de modelagem geométrica. Só que a gente vai ver na aula seguinte como é que a gente vai fazer isso com formas mais livres. Então eu vou clicar aqui no scroll novamente e vou ativar a visão de renderização, né, para ficar mais amigável.